Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra é uma verdadeira catequese sobre a palavra perdão. E de fato, amados irmãos e irmãs, essa palavra, está entranhada realmente em nosso coração. Vivenciamos num tempo em que estamos presenciando uma guerra, presenciamos nesse tempo tantas pessoas que desejam também a morte um do outro, pessoas que muitas vezes não têm a devida paciência para com o outro, pessoas que agem pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. E essa palavra hoje vem justamente nos ensinar como nós devemos agir, principalmente um cristão, uma cristã, que sabe, que escuta esta palavra de Deus. E o que realmente nós oferecemos para as pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente para aquelas pessoas que nós não gostamos, que nós às vezes excluímos, somos indiferentes. O que realmente nós oferecemos? Como eu disse para vocês, estamos vivenciando numa guerra. O homem oferece o seu poder por meio de um material bélico. O homem oferece, às vezes, o que tem para mostrar aquele seu poder. O poder de dominar um outro país, o poder então de dominar as pessoas, e oferece até mesmo o poder de matar ao outro fisicamente e espiritualmente. Essa semana os noticiários relatou para nós dois presidentes que se encontraram, Kim Jong-un e Vladimir Putin. Eles ofereceram justamente aquilo que eles têm no coração, ofereceram um fuzil. Vladimir ofereceu um fuzil para Kim Jong-un, Kim Jong-un ofereceu também um fuzil para Vladimir. O que eles realmente mostram em oferecer um presente destes? Justamente o poder que eles têm, um poder passageiro, um poder que mata ao outro, um poder então que diz: estou aqui para dominar um outro país, para querer dominar ao mundo. Mas nós que conhecemos realmente a palavra de Deus, o que nós podemos de oferecer de melhor para o meu irmão, iniciando na minha família? Eu ofereço palavras de bênçãos para a minha família, ou ofereço palavras de maldição? Vejo que meu irmão realmente está de fato numa situação difícil, eu procuro oferecer ajuda. O livro hoje, a primeira leitura retirada do livro do Eclesiástico, fala que o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Isto é, até aquele que não conhece a palavra, ele não deseja cultivar no seu coração o rancor, a raiva, o ódio. E a palavra segue dizendo, perdoa injustiças cometidas por teu próximo, assim quando orares, teus pecados serão perdoados. Nós rezamos em todas as missas o Pai Nosso, pedindo perdão para os nossos pecados, pedindo perdão também para aqueles que nos ofenderam, mas de fato, amados irmãos e irmãs, nós rezamos com convicção, rezamos com fé, rezamos acreditando que nós estamos rezando esse Pai Nosso, pedindo o perdão. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Como eu posso pedir o perdão para mim se eu guardo raiva do meu próximo? Perdoar, de fato, nós temos que ter essa coragem. Mas antes da coragem, temos que ter o que? A fé em nós. A fé nesse Deus vivo.
porque senão nós vamos fazer igual no tempo de Jesus, né? Os fariseus, eles observavam os preceitos, observavam os mandamentos, mas só que eles não cumpriam, eles não colocavam em prática na sua vida. É muito fácil observarmos a palavra de Deus, é muito fácil escutarmos sobre o perdão, só que realmente é difícil, não é fácil colocarmos em prática o perdão. E ainda a palavra segue dizendo: se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar, pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Amados irmãos e irmãs, se de fato nós pensarmos que esses sentimentos nos levam à destruição, nos leva a uma morte, tanto física como espiritual, nós jamais vamos querer guardar rancor ao nosso próximo. Jamais vamos querer levar um ódio em nosso coração. Porque de fato, quando nós não perdoamos o nosso próximo, nós guardamos aquele próximo em nosso coração. E isso vai causando tantas situações ruins, tantas desgraças na vida da pessoa que de fato não tem essa virtude de conceder o perdão. Mas aquele que procura trilhar esse caminho, logo ele pensa na aliança do Altíssimo e não leva em conta a falta alheia. É pensar, amados irmãos, nessa aliança. Não é pensar somente no outro. O outro, ele me fez isso. O outro me causou certa situação. Como é que eu vou perdoar? Realmente, pelos nossos sentimentos, nós não vamos perdoar. Mas quando nós pensamos nesta aliança, de fato, vamos conseguir dar o perdão. Dar o perdão não significa eu vou passar a mão na cabeça dele e está realmente tudo resolvido. Vai muito além disso. Se trata de uma virtude de Deus na nossa vida. É olharmos para a vida de Jesus. Quando foram até ele para aprender, o que ele fez? Logo um dos seus apóstolos passou a espada na orelha daquele soldado. Mas Jesus disse: de fato eu não sou deste mundo, não faça isto com ele. Veja que grande virtude de Jesus. Veja o que ele realmente hoje ele nos ensina. E o Evangelho, amados irmãos, mostra Pedro que aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Pedro, ele já tinha a resposta no seu coração, até 7 vezes. Para Pedro era essa quantidade. Passou dessa quantidade, não já podia conceder ao perdão. Mas Jesus vai além. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que até 70 vezes 7? Porque na Sagrada Escritura é o número da perfeição, um número infinito, não tem medidas para dar o perdão. Já pensou se Jesus tivesse uma medida para nós? Já pensou se ele falasse: Maria, João, você pegou tantas vezes, então acabou a misericórdia para você? Não, é sem medidas, mas de fato conseguimos ter, mais uma vez repito para vocês, essa virtude em perdoar quantas vezes for preciso. Aqui o Evangelho continua relatando em que o empregado, ele devia o quê? Uma fortuna para o seu patrão. E este empregado já estava condenado, ia ser vendido como um escravo para pagar essa fortuna. Não somente ele ia ser vendido, era ele, a sua família e tudo o que possuía. Veja que condenação mais severa que estava sobre este homem. Mas este homem, ele prostou-se diante do empregado. Este homem
pediu, suplicou ao seu empregado, ao seu patrão. Este homem, ele buscou o perdão para a sua vida. E logo que o patrão fez, o patrão que teve compaixão, teve misericórdia, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida, deixou que ele realmente continuasse a sua vida, não olhou para aquela fortuna que ele estava devendo, mas o patrão olhou para o coração deste homem, um coração que necessitava realmente de uma mudança. Mas já o empregado, ele não fez a mesma coisa com seu companheiro. O Evangelho relata para nós que quando ele se deparou com o seu companheiro, ele logo o que cobrou ao seu companheiro. Este seu amigo devia somente 100 moedas, somente isso, mas ele não quis saber. Ele logo sufocou ao seu companheiro, jogou ele na prisão até que o pagasse. Mas veja, amados irmãos, que os demais empregados viram aquela situação. Os demais empregados ficaram chateados porque ele foi perdoado. O patrão teve a compaixão dele, e por essa ação que ele fez, tudo voltou à tona, tudo voltou atrás. O patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se com aquela situação. Um homem perverso, um homem maldoso, um homem que não tinha a devida coragem de dar passos largos e perdoar a dívida do seu companheiro. Por isso que o patrão mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse a sua dívida. Amados irmãos e irmãs, dentro deste evangelho, como que nós agimos? Agimos com essa virtude do patrão que teve a compaixão, ou agimos como o empregado perverso, o empregado maldoso? O que nós oferecemos para o nosso próximo? E nós podemos ter uma certeza em nós. A nossa boca, a nossa língua, ela fala justamente daquilo que o nosso coração ele está cheio. O que realmente nós falamos, o que realmente nós oferecemos pelas as nossas ações, pelo o nosso poder também temporário, espiritual, que nós temos. Madre Teresa de Calcutá, esta santa agora do nosso tempo, uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de compaixão, de misericórdia, deparou-se muitas vezes nas ruas onde ela estava, com pessoas com grandes sofrimentos, com grandes dores, pessoas que não tinham de comer, e tinha muitas pessoas que tinham condição também de ajudar, mas não ajudava, e por isso ela tem uma frase: mais vale as mãos do que ajudam, do que os lábios de que rezam. Porque ela diz isso? Porque muitas vezes a oração pela oração não adianta. Se eu rezo, eu tenho que ter uma ação de verdade, uma ação de um cristão, uma ação de uma cristã, em que faço a diferença na minha vida, na vida das outras pessoas. E por isso que São Paulo hoje, ele diz: ninguém dentre vós vive para si mesmo. Nós não vivemos para nós. Você, esposo e esposa, vocês vivem um para com o outro. A mãe vive também em uma doação. O pai vive também nessa doação. O sacerdote, ele vive numa doação. Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Mas de fato, no seu coração, você pertence ao Senhor? De fato, nós vivemos para Deus? De fato, nós morremos a cada dia aquilo que não edifica a nossa vida para o Senhor da vida?
Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Cristo ele não viveu para si. Cristo viveu doando-se totalmente no seu pouco tempo de ministério, 3 anos, mas doou de fato. A missão de Deus foi cumprida na vida dele. A missão de Deus é cumprida na nossa vida. Deus sempre mostra, para nós os seus sinais na nossa vida, mas de fato acolhemos estes sinais que Deus mostra, seja por meio da palavra, da Eucaristia, das pessoas. Estamos abertos ao que Deus tem para nós, estamos dispostos a pagar pelo um sacrifício na nossa vida, assim como tantos homens e mulheres, realmente eles vivenciaram na sua vida, mas tiveram um sacrifício. Deus fez uma promessa na vida deles, de Abraão, de Isaac, de tantos outros homens, mas eles pagaram realmente, por esse sacrifício. Não se trata de uma troca, mas em tudo requer um sacrifício da nossa vida. E que essas santas palavras de Deus nos ensine realmente a vivenciarmos as maravilhas do Senhor na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.